Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. O Eros falou que é o último final de semana para fazer inscrição, preço de família, falou não. Pessoal, eu estou há 3 semanas falando da cultura da mesa, e essa mensagem não deixa de complementar as outras. Atos capítulo 2, versículo 42. A palavra do Senhor diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Queridos, a gente tem falado que uma das coisas que eu acredito mais importantes que o Senhor quer nos mostrar nessa próxima estação, nos próximos anos, é exatamente qual é o sentido bíblico de igreja. O Senhor está nos levando a voltar a algumas coisas básicas, elementares, né? Então, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que um pouco antes de Jesus consumar a sua obra na cruz, ele vinha através de vários discursos, dando indícios para os discípulos daquilo que ele queria construir com eles. Então eu quero que você vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 2. Esse aqui talvez seja um dos primeiros textos onde Jesus dá um indício da grande transformação de mente que ele queria fazer. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18. Os mestres da lei questionam Jesus: o que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus: que sinal você mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo, e você o reconstruirá em 3 dias. Mas quando Jesus disse esse templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha falado e creram nas Escrituras e em suas palavras. Então o que a Bíblia está dizendo é que Jesus fala, o templo era o lugar mais importante de culto, né, de veneração para os judeus, e o templo havia sido destruído, né? O templo de Salomão, Herodes reconstrói, e ele fala aqui de 46 anos para reconstruir o templo. E aí Jesus diz: olha, eu vou destruir, o templo será destruído, eu vou reconstruir ele em 3 dias. E é muito interessante, porque a Bíblia diz que os discípulos só foram entender isso depois que Jesus ressuscitou, porque ele é morto, ele fica 3 dias morto e ressuscita. Então Jesus fala aqui de reconstruir uma coisa. O que era essa coisa? Era o templo, né? Havia um lugar de adoração, aonde Deus era adorado, aonde as pessoas vinham de outras cidades e regiões distantes para adorar o Senhor. Deus tinha pedido aquilo. Mas a primeira coisa que Jesus quer mudar é justamente esse conceito de templo. E vamos entender como templo o lugar que Deus escolheu para se manifestar. Em Efésios, Paulo vai ampliar um pouco mais esse conceito. Eu quero que você vá comigo para Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: agora, por causa do que Cristo fez,
todos temos acesso ao Pai pelo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos uma casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação aonde Deus vive pelo seu Espírito. Então Paulo vai trazer aqui pela primeira vez esse conceito de família de Deus, ou de uma família espiritual. E ele vem reforçar a ideia de que o templo não é mais uma construção física, né, mas que a nossa união, na verdade, é o que forma a igreja e faz com que nós sejamos casa de Deus. Eu gosto muito da forma que a NVT traduz esse texto. Ele diz assim: nós somos firmemente unidos nele, e ele é a nossa pedra angular. E queridos, tudo isso vem reforçando a ideia diferente do Antigo Testamento, aonde existia um lugar para adorar, mas que não era mais essa a vontade de Deus, mas que o lugar de adoração era a união dos santos, aonde os santos se reuniam. Pedro vai complementar essa ideia. Então eu quero que você vá comigo agora para 1 de Pedro, capítulo 2. E esse é o nosso texto referência aqui para a igreja. Se você não sabe, a palavra cornerstone significa pedra de esquina ou pedra angular. 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Pedro diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras: põe em Sião uma pedra angular escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Então, mais uma vez, Pedro vai trazer essa ideia. A gente ama esse texto, que cada um de nós somos uma pedra viva, né? O nome das nossas reuniões nas casas, as Livingstones, vem disso, pedras vivas. Nós somos as pedras vivas que edificam juntas uma casa espiritual, e que o nosso fundamento é uma pedra viva também, que é o próprio Jesus Cristo. Agora, como era essa igreja e essa casa que Jesus começou a construir aqui? Como era essa primeira igreja que foi edificada por Jesus e pelos discípulos? A primeira coisa que eu queria destacar para você é que a gente tem uma tendência de olhar para a igreja primitiva de uma forma, eu vou dizer até meio romantizada, como se ela fosse perfeita. Mas quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vai ver que a igreja primitiva ela estava longe de ser uma igreja perfeita, né? Na verdade, uma coisa que eu quero dizer para você também é que o nosso coração não deve ser o de sermos como a igreja primitiva. Na verdade, o que a gente precisa ser, entender o que Deus quer para nós com isso, é que nós devemos ser a igreja dos últimos dias e não dos primeiros. E quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vai ver que a igreja primitiva tinha sim muitas falhas. A igreja primitiva era uma igreja que já começou cheia de divisões entre os samaritanos e os judeus mais ortodoxos. A igreja primitiva era uma igreja que os judeus tentavam trazer uma religiosidade muito grande, implantar o judaísmo dentro da igreja, né? A igreja primitiva é uma igreja que levou
mais de 10 anos para entender a grande comissão, porque a gente olha depois de 11, e não existe uma data exata, mas entre 11 e 13 anos, os cristãos não tinham saído de Jerusalém, gente. O primeiro lugar que muitos gentios começaram a se converter foi em Antioquia. E o que é o pior disso? Ninguém sabe nem quem pregou em Antioquia, mas não foram os apóstolos, né? Então isso é uma vergonha para a igreja primitiva. Jesus chama para eles, fala: eu vou revestir vocês com o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a verdade é que passou mais de 10 anos e os caras não saíram de Jerusalém. Então era uma igreja cheia de rivalidade, heresias. Mesmo depois que a igreja sai, quando a gente olha a igreja no meio dos gentios, cheia de moralidade, né? Paulo vai dizer: olha, eu vejo entre vocês, os coríntios, imoralidade tal que eu não vi entre os ímpios. Então a igreja primitiva era uma igreja que tinha sim problemas. Agora, por outro lado, a gente olha para essa igreja, a gente não pode deixar de reconhecer que essa igreja nasceu de um avivamento. Essa igreja nasceu de um derramamento do Espírito. Essa igreja nasceu no poder de Deus. E mesmo com tantas falhas, ela foi uma igreja vitoriosa, que caminhava em poder e que transformou o mundo à sua volta. E a gente só está aqui hoje porque a igreja começou lá 2000 anos atrás. Então agora eu olho para isso e apesar de entender que a gente não deve querer ser a igreja primitiva, mas sim a igreja dos últimos dias, o que a gente pode entender com essa igreja? O que a gente pode aprender de positivo com essa igreja? Eu acho que nas 3 mensagens sobre a cultura da mesa, eu disse que Atos 2 é um resumo de como a igreja nasceu, cresceu, se desenvolveu e se moveu. E quando a gente olha para isso, a gente vê 4 coisas muito elementares que eram a base dessa igreja. Então Lucas vai dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa era uma igreja que aprendia. Em segundo lugar, ele vai falar de se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, às refeições. Então essa era uma igreja que tinha relacionamentos profundos e verdadeiros. Em terceiro lugar, ele diz que ela era uma igreja que orava. Esses caras oravam juntos e oravam muito. E em quarto e último lugar, essa era uma igreja que se reunia para adorar. A igreja primitiva era uma igreja que adorava, e a sua adoração era verdadeira, porque ela era fruto daquilo que eles viviam todos os dias na sua vida comum durante a semana. E eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre cada uma dessas coisas. Então no versículo 2, Lucas vai dizer: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ela era uma igreja que aprendia. Agora presta atenção no que eu vou falar para você. Se eu perguntasse para qualquer um de vocês, e eu falasse assim: olha, quando você pensa na igreja de Atos, quais são as características mais importantes da igreja de Atos para você? Provavelmente as pessoas falariam do poder, das línguas de fogo, das curas e da distribuição dos bens. Normalmente a primeira coisa que eles falam é sobre isso. A primeira coisa que vem na nossa mente é o batismo no Espírito, as línguas de fogo, as curas que aconteciam, como a igreja dividia os seus bens para cuidarem uns dos outros. Mas quando Lucas vai fazer um resumo de como era a igreja de Atos, a primeira coisa que ele diz é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então essa era a primeira característica. E eu vou discorrer para vocês no decorrer dessa mensagem. Você vai ver que todas as outras coisas estão ligadas a ser fiel à doutrina e buscar o ensino. Todas as outras coisas aconteciam porque havia pregação e porque havia ensino bíblico. Marca o nosso coração ver que a segunda pregação de Pedro alcançou quase 5.000 pessoas. Por quê? Porque a palavra foi pregada.
Então a Bíblia fala que eles receberam o Espírito Santo, por quê? Porque havia a palavra de Jesus dizendo: vocês vão receber poder, vocês não devem sair de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Eles tinham comunhão, por quê? Porque Jesus disse que o maior mandamento todos os mandamentos se resumem: amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque Jesus ensinou isso. Eles deixaram de ser judeus para serem igreja. Eu não estou dizendo que eles esqueceram as promessas para os judeus, mas eles entenderam que o cristianismo era maior do que o judaísmo. Por quê? Porque houve pregação, porque eles entenderam pela pregação que Jesus era o Messias que foi pregado no Antigo Testamento. Então, querido, a igreja primitiva, ela era uma igreja que se dedicava a aprender a doutrina apostólica. Quando a gente fala de doutrina apostólica, o que é isso? É a doutrina do Novo Testamento. Toda vez que a gente falar de doutrina do Novo Testamento, a gente vai chamar isso de doutrina apostólica. Então olha só, isso mexe muito com o meu coração, porque esses caras estavam no meio de um avivamento. Eles viram Jesus ressuscitar, eles viram o batismo no Espírito Santo, eles viram línguas de fogo. A Bíblia fala deles orando e o prédio tremendo, a terra tremendo. Eles viram paralítico andar, eles viram muitos milagres, libertação. Agora, apesar de todas essas manifestações sobrenaturais, quando eles se juntavam, eles não queriam saber só como se mover no poder, só como se mover na unção, só como falar em outras línguas. Mas apesar de todas essas manifestações sobrenaturais, esses homens da igreja primitiva, eles não deixavam de valorizar o ensino, a doutrina e o conhecimento. E a expressão que Lucas usa é tão forte, porque ele diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Gente, uma das coisas mais assustadoras para mim até hoje, e eu fico assustado com isso o tempo inteiro, basta você entrar aí no Instagram, no Reels, e você vê qualquer discussão em cima de alguma coisa que foi pregada, de uma pregação bíblica, e você vê como as pessoas não conhecem a Bíblia. Não conhecem, gente. As pessoas dizem, eu acho, eu penso, ou elas usam textos descontextualizados. Eu vejo alguns trechos de pregação, às vezes eu vou ver, deixa eu ver o que o povo pensa disso. E é tanta bobagem nos comentários que você fala: cara, se eu for entrar aqui para explicar, eu tenho que voltar tão antes, que não dá nem para explicar nesse espaço aqui, porque todos os conceitos estão errados, estão distantes da realidade. Então a verdade, gente, infelizmente, é que a igreja, e eu não conheço tanto assim a igreja fora, mas a igreja brasileira é uma igreja que desconhece completamente a Bíblia. As pessoas não têm filtro bíblico para julgar as doutrinas que ouvem. Não existe essa sede das Escrituras, de ser transformado pela palavra, de julgar dentro da própria igreja. Então é muito fácil as pessoas dizerem: quando você vai confrontar um pecado, você não pode me julgar. Quem falou, gente? A Bíblia fala o tempo inteiro sobre isso. É não só um direito nosso julgar o que é certo e o que é errado, mas é uma obrigação. Paulo vai falar que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Aí você vê Jesus falando assim: olhe para uma árvore e pelos seus frutos você vai conhecer o fruto. Não, Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus está dizendo assim: quando você olha para uma pessoa, você vê o fruto dela e você conhece quem ela é. Você olha para uma pessoa e você está vendo adultério, é um adúltero. Você está vendo imoralidade, é imoral. Você está vendo mentira, é mentiroso. Então Jesus está dizendo: olha, pelo fruto você pode conhecer a árvore. Não é um julgamento? Claro que é, gente.
Agora as pessoas não conhecem, elas conhecem partes da Bíblia isoladas, distorcidas, que vêm do quê? Provavelmente de uma pregação bem mequetrefe que eles ouviram e tomaram como uma verdade. Então, inclusive nos púlpitos, a gente está cheio de gente pregando que não conhece a Bíblia, tanto que tem tanta besteira aí. Só que aí o cara está lá na igreja, aí ele ouve uma grande bobagem aqui, ele toma isso como verdade e ele sai divulgando isso. Primeiro erro, ele não tem a Bíblia para filtrar o que ele está ouvindo. E ele, em vez de ir para as escrituras para ver se aquilo é verdade, não. O que as pessoas fazem? Elas propagam aquilo que elas ouviram de alguém. E isso eu vou dizer para vocês, é desesperador. É desesperador. Então aquelas pessoas de Atos, elas estavam vendo os milagres acontecer, elas estavam vendo poder, avivamento, mas elas não abriam mão do ensino dos apóstolos. Eles estavam ansiosos para aprender o que pudessem. Por quê? Porque mesmo os milagres, o poder que acontecia, o primeiro lugar, o objetivo principal desses milagres e maravilhas era confirmar a palavra que era pregada. Eu quero que você vá comigo para Atos capítulo 14. Então olha o que diz, aqui está falando sobre como a igreja se movia. Atos capítulo 14, versículo 3. E a Bíblia diz assim: entretanto demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse muitos sinais e prodígios. Então vamos tentar colocar as coisas no lugar. Então, por um lado, a Bíblia está dizendo que os milagres e maravilhas aconteciam para testificar que a palavra que era pregada era verdadeira. O que isso está dizendo? Está dizendo para nós que a palavra é mais importante, que Deus faz algo tão sobrenatural, tão maravilhoso como curar, libertar, sarar alguém, porque para honrar a sua palavra. Deus tem um compromisso com a sua palavra a ponto de dizer: eu vou fazer milagres e maravilhas para testificar a minha palavra que está sendo pregada. Então, se por um lado a gente olha para isso, eu digo para você que a palavra era mais importante que o milagre, e eu já vou discorrer mais sobre isso. É claro que por outro lado, a gente não pode desprezar o milagre, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Então é uma vergonha para a gente pregar a fé e não manifestar os sinais que a Bíblia diz que seguiriam os que creem. Então a gente precisa dos milagres, a gente deseja os milagres, a gente ora por isso, a gente ora pelos dons, a gente ora por cura, a gente crê, a gente quer cada vez mais manifestações sobrenaturais. A gente só não coloca as coisas em ordem trocada. E sabe por que a palavra era mais importante que o milagre? Porque todo milagre tem prazo de validade, gente. Quem é curado hoje, morre amanhã. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Você lembra disso? A Bíblia diz que a terra tremeu e muitos mortos saíram dos seus túmulos e entraram nas cidades. Cara, olha que loucura isso. Agora, cadê essas pessoas? Morreram de volta, gente. Jesus ressuscitou Lázaro, é um dos milagres mais excepcionais das Escrituras. Cadê Lázaro? Morreu de volta. Então o milagre, ele tem um prazo de validade. Agora, a palavra que é pregada, ela tem a capacidade de transformar a vida da pessoa, não só agora, mas também a sua eternidade. Então a palavra pregada, ela não tem prazo de validade. A palavra eu amo um texto, se eu não me engano, Apocalipse 14, que fala de um anjo no céu, que anunciava o evangelho eterno. Olha que forte isso. Eu amo essa expressão, evangelho
eterno. Então a gente tem uma impressão que o evangelho é só até a volta de Jesus, mas a Bíblia vai chamar o evangelho do evangelho eterno. Então a palavra pregada, ela tem a capacidade de transformar a vida, a ação, o comportamento, a história das pessoas agora, mas não só agora, ela transforma também a sua eternidade. Quando a gente olha para Atos 4, por exemplo, na segunda pregação de Pedro, você conhece a história? Eles curam aquele paralítico na Porta Formosa. Aquele paralítico sai pulando. É um cara que estava lá provavelmente a vida inteira mendigando. Eles vão passando vários portões até chegar ao pátio do templo. Eram 9 portões até chegar lá. E juntam uma multidão. Quando Pedro vê aquela multidão, ele está junto com João, eles começam a pregar. Essa é a primeira vez que Pedro fala assim: eu estou anunciando esse Jesus do qual nós somos testemunhas. A Bíblia diz que eles nem terminaram de pregar e as autoridades levam eles presos. Mesmo assim, o número de convertidos cresce para quase 5.000 pessoas. Agora, quando essas autoridades prendem eles, esse texto é muito interessante, porque fala da conversa que os líderes judaicos têm. E eles dizem assim: olha, nós vamos ter que soltar esses homens. Vamos ameaçá-los e soltá-los. Por quê? Porque eles fizeram um milagre, um sinal evidente diante de todos. O que eles estão dizendo? Se a gente matar esses homens aqui, o povo vai vir contra a gente. Então a gente vai precisar soltar, mas vamos ameaçar. Então eles estão falando do milagre, que o milagre não podia ser escondido. Mas quando eles chegam para Pedro e João, eles não tentam proibir Pedro e João de curar, mas eles tentam impedir Pedro e João de pregar. Por quê? Porque a pregação sempre incomodou mais do que os milagres. Curar, eles não proibiram, mas pregar, eles proibiram. Então, queridos, a gente precisa ter uma inconformidade no nosso coração, de não se conformar e não saber alguma coisa. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava conversando com um amigo que é pastor nos Estados Unidos, e ele trouxe alguma questão para mim. Esse cara inclusive era pastor lá na Bethel, foi ordenado lá, e ele trouxe alguma coisa bíblica, e eu falei com ele. Ele falou assim: Farley, como que você conhece tanta coisa? Eu falei: cara, eu nasci na igreja, como que eu não vou saber? E ele falou assim: não, mas eu nasci na igreja também, não sei não. Foi a primeira vez que eu pensei sobre isso. Eu falei: cara, eu acho que sempre existiu uma indignação no meu coração por não conhecer alguma coisa. Eu falei: eu não me conformo em não conhecer. Toda vez que aparece alguma coisa que eu não conheço, eu preciso ir fuçar isso para descobrir. Essa é a minha responsabilidade. Eu tô lendo a Bíblia de volta, a Bíblia na ordem cronológica. E essa semana eu estava falando para Dani, eu li pela primeira vez que a Bíblia fala da mãe de Davi. Tem um texto falando que quando Saul começa a perseguir Davi, ele leva seu pai e sua mãe para ficarem escondidos em um lugar. Eu falei: cara, eu nunca ouvi falar da mãe de Davi. Eu não sei se você sabe, mas existe uma discussão da possibilidade de Davi ser um filho bastardo. Então a gente não tem prova nenhuma disso, mas parecem haver indícios. O que eu fiz? Eu dobrei a página da Bíblia, continuei minha leitura. Aí a Louise, minha filhinha menor, chegou: pai, você dobra a Bíblia? Eu falei: filha, o pai dobrou, porque eu li uma coisa aqui que eu nunca tinha prestado atenção, e eu preciso estudar sobre isso depois. Então, irmão, nunca tinha prestado atenção nisso. O que eu vou fazer? Eu vou nos comentários bíblicos para ver o que os estudiosos falam sobre isso, porque eu nunca tinha percebido a Bíblia falando da mãe de Davi. Por quê? Porque existe uma indignação no meu coração quando eu percebo alguma coisa que eu não sei, porque a minha responsabilidade diante de Deus é ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Então o que a Bíblia está dizendo? Que se você se diz um cristão e você não sabe manejar a palavra, isso é uma vergonha para você diante de Deus.
Em segundo lugar, Lucas vai dizer que eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Eu não vou me aprofundar, porque a gente ficou 3 semanas falando só disso, mas essa era uma igreja que tinha relacionamentos profundos, né? Era uma igreja que partia o pão, que tinha comunhão, que estavam nas casas uns dos outros. Esses dias eu vi, eu acho que foi John Stott falando, um vídeo antigo dele, e ele dizia assim: olha, tem um monte de gente desigrejada agora, e ele diz assim: olha, não, mas eu sou igreja. E ele dizia: isso é uma bobagem, porque ninguém é igreja sozinho. Eu não sou igreja, nós somos. A palavra igreja, que é a eclésia no grego, fala de uma assembleia. Igreja é assembleia. Como que eu vou ser igreja sozinho, gente? A igreja é a comunhão dos santos. Então eu preciso estar na mesa, eu preciso ter relacionamentos profundos, eu preciso de pessoas que conheçam a minha vida o suficiente para conseguir me confrontar, para apontar meu pecado, para dizer que eu estou errado, que me cobrem quando eu tiver um comportamento que não condiz com uma vida cristã. Eu preciso construir isso, e esse era um dos fundamentos dessa igreja. Em terceiro lugar, essa era uma igreja que se dedicava às orações. Então você vê inúmeras vezes em Atos, e você vê depois eles se juntando para orar. A Bíblia diz que quando Pedro e João são presos, e aí ameaçam eles, dizem que eles não podem pregar, a Bíblia diz que no momento que eles são soltos, isso está lá em Atos capítulo 4, lá mais ou menos a partir do versículo 20, fala que eles vão para uma casa onde os irmãos estavam reunidos. E o que eles fazem? Eles oram juntos. Primeiro eles contam, eles falam: gente, o negócio está, o cerco está fechando, estão ameaçando a gente de morte, e a perseguição vai vir. Aí a Bíblia diz que eles oram. E veja bem, o que eles oram? Eles oram: Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos a ousadia de continuar pregando a sua palavra corajosamente. A Bíblia diz que naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo de volta, e a Bíblia diz que a casa onde eles estavam tremeu, e eles saíram e pregaram com ousadia. Então essa era uma igreja que orava, e esses caras oravam muito juntos. Eu tenho uma série de versículos para falar sobre isso, mas pelo horário eu vou preferir correr. À noite a gente sempre consegue pregar com mais calma, você pode assistir durante a semana. E em quarto e último lugar, Lucas mostra que essa era uma igreja que se reunia para adorar, e a adoração deles era verdadeira, porque essa adoração era fruto de algo que eles viviam. Queridos, eu estava falando com o Diego essa semana, e essa é uma das coisas tão fortes para a gente como igreja. E a gente tem tanta gente chegando na igreja sempre, e como eu acho que eu falei nos outros cultos, de dezembro para cá, somando, né, os 2 cultos da manhã e da noite, a gente teve um aumento de frequência de umas 100 pessoas. E como a gente vê que esses fundamentos da adoração, eles têm que serem trazidos à tona o tempo todo de volta. A gente chega a sentir diferença no culto de quando tem muita gente que é de fora. Então, e eu olho, eu vejo que existe muita confusão sobre os princípios da adoração. Eu sei que é muito bom dançar, pular, chorar, gritar, e isso é necessário. O Diego expõe isso de uma forma maravilhosa, né? Porque tem gente que diz assim: ah, mas eu sou na minha, eu gosto de adorar aqui por dentro, né? Então, só que a Bíblia diz como você deve adorar. Deus está dizendo: me adore com salmos, com cânticos, com gritos, com danças, com palmas. Deus está dizendo: olha, eu quero receber a oração assim. Agora, por outro lado, eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas essas coisas sozinhas, elas não significam nada.
Inclusive muita gente se apega a isso, fala, tem um monte de gente que vai lá, pula, grita, chora, mas daí sai daqui e está com a vida toda errada. Está errado. Agora, isso não é justificativa para você ter adoração no seu coração e você também não entregar isso para Deus da forma que Ele espera. Né? A Bíblia fala daquele jovem rico que vem correndo, se joga aos pés de Jesus, como ele parecia intenso. Ele fala, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, tá fácil, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois venha e siga-me. E o que ele faz? Ele levanta e vai embora. Então ele tinha uma expressão externa que parecia de intensidade, de adoração. E olha só, às vezes a gente tem uma tendência de tratar de uma forma secular a contribuição, e como a gente fala aqui que a adoração, que a contribuição é parte da adoração. Esse jovem vem correndo, se joga nos pés de Jesus de joelho, mestre, eu quero a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus o amou. Aonde Jesus pega ele? Nos bens. Fala, dá o que você tem para os pobres. Ele pega e vai embora. Por quê? Porque a manifestação externa era de adoração, mas interna não era. Então, o que Jesus está ensinando aqui é que não adianta você vir correndo, se jogar no chão, gritar, se o seu coração não é dele. Então, a verdadeira adoração, ela é uma resposta bíblica. Eu amo, querido, eu estou correndo aqui para a gente não se demorar. Eu amo quando a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E não é só isso, a Bíblia diz que o Senhor está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? Então é muito interessante, porque Jesus, por exemplo, quando fala com aquela mulher samaritana, se lembra da história? A Bíblia diz que Jesus vai no poço, ele pede água para a samaritana, aí a samaritana diz, olha como você está falando comigo sendo judeu. Na verdade ela era judia também. Agora o que acontece, de uma forma bem rápida, só para você entender, a história começa a ficar ruim no tempo do reino dividido. Então quando Salomão morre e o filho dele toma o seu lugar, aliás, quando Davi morre, Salomão toma o seu lugar. Não, gente, perdão, é de manhã, me dá o desconto. Quando Salomão morre e seu filho toma o lugar, Salomão pôs muitos impostos para o templo. Você lembra dessa história? Aí o filho vem, o filho é o Jeroboão ou Roboão? É um ão aí, irmão. Ele divide o povo. A Bíblia fala que Judá e Benjamim ficam em Jerusalém e todas as 10 tribos formam outro reino. E a capital dessas tribos que se separam é em Samaria. Como eles não podiam ir para Jerusalém para adorar, eles construíram um monte de adoração em Samaria. Outra coisa que acontece é que quando o Império Romano domina tudo, o único lugar onde o judeu ficou ortodoxo e manteve as tradições foi em Jerusalém. Conforme se ia se afastando de Jerusalém, essa realidade judaica ela ia se enfraquecendo. Então, para os judeus ortodoxos de Jerusalém, os samaritanos eram um judeu desviado, era um judeu contaminado pela cultura grega. E aí ela fala para Jesus assim, olha, ela diz, aonde que é o lugar de adoração? Porque alguns dizem que é em Jerusalém, mas os nossos antepassados dizem que é em Samaria. E aí Jesus fala assim para ela, que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele diz mais uma coisa para aquela samaritana. Ele diz assim, vocês samaritanos adoram aquilo que não conhecem.
É muito interessante que essa é a mesma expressão que Paulo vai usar em Atenas, no Areópago. A Bíblia diz que Paulo vai pregar no Areópago, dão para ele a oportunidade de falar. E aí eles chegam para Paulo e ele fala assim: qual que é esses novos deuses que você está trazendo? Aquela era uma pegadinha, irmão. Se você estuda a história, um dos principais filósofos deles tinha sido morto no Areópago, acusado de trazer uma nova religião. Então, se esse cara fala que está trazendo uma nova religião, ele podia provavelmente ser morto. Mas Paulo era muito safo, né? E falam para ele assim: quais são esses novos deuses? Ele diz: não, eu não estou trazendo novos deuses. Ele diz: eu estou entrando aqui, andando aqui entre os deuses e monumentos de vocês. Eu vejo que vocês são muito religiosos. E quando eu estava andando aqui entre essas estátuas, eu vi um monumento ao Deus desconhecido. E aí Paulo usa as mesmas palavras de Jesus, porque ele diz assim: aquilo que vocês adoram sem conhecer, eu vou mostrar para vocês o que é. E John Stott diz uma coisa muito interessante. Ele diz que adoração sem conhecimento está fadado em se tornar idolatria. Adoração sem conhecimento é idolatria. Por quê? Porque a adoração, ela nasce de relacionamento. A adoração, ela nasce da revelação que a gente tem de Deus, da revelação que Deus nos dá, dos atributos de Deus revelados na palavra de Deus. Não só isso, mas é a palavra de Deus que vem dizer para nós: adorem. Existe um Deus, esse Deus é assim, e Ele quer ser adorado, e quer ser adorado desse jeito. Então, quando eu olho para isso, querido, eu vejo que a igreja primitiva, ela era tão forte na adoração, porque ela adorava quem ela conhecia, ela vivia aquilo, ela se relacionava com Deus, e a adoração pulava deles, só como uma expressão daquilo que estava dentro. Então, eu costumo usar esse exemplo. Por que um homem procura uma prostituta? Porque ele quer ter com ela sensações, emoções que deveriam ser fruto de uma admiração, uma amizade, o estabelecimento de um compromisso, o firmar de uma aliança, para coroar tudo isso com o sexo. Mas porque ele não quer pagar com tudo isso, ele paga com dinheiro. Só que Deus não se vende. Então não existe adoração verdadeira sem relacionamento. Então, se não existe essa intenção de se relacionar com Deus, de conhecê-lo, de buscar por Ele, não vai haver adoração genuína. Né? Por quê? Porque Deus não recebe uma adoração que é vazia. Existe um texto para mim que exemplifica muito bem isso. Dois textos na verdade. A Bíblia fala que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, vão oferecer incenso ao Senhor. A Bíblia diz que eles oferecem fogo estranho. A Bíblia diz que sai fogo do altar e consome os dois. Esse texto é tão pesado. Eu amo como o Antigo Testamento ele é rasgado, ele é pavoroso. A Bíblia diz que o fogo consome Nadab e Abiú. E a Bíblia diz que Moisés chega e fala assim: vocês estão proibidos de prantear o seu filho, porque se vocês chorarem por eles, vocês vão ser mortos também. Então olha como Deus está comprometido com a adoração. Agora, depois disso, tem outro texto que eu amo. A Bíblia fala de três homens: Corá, Dotã e Abirão. A Bíblia diz que eles chegam para Moisés, e você sabe que depois que Moisés desce, né, do Monte Sinai, e ele destrói o bezerro de ouro, e aí ele fala assim: quem aqui não caiu em idolatria e é comigo pelo Senhor? Só a tribo de Levi chega. E a Bíblia diz que eles deveriam ir atrás daqueles que caíram em idolatria. A Bíblia fala que essa tribo de Levi matou 3.000 homens naquele dia.
E a Bíblia logo depois diz que Deus honrou os levitas e separou eles para o sacerdócio e para prestarem os seus ofícios ao Senhor. Então, seja só Moisés, Arão e a sua família que podiam prestar adoração ao Senhor. Mas aí esses três, Corá, Dotã e Abirão, chegam para Moisés e falam assim: quem instituiu você como nosso intermediário? Todos nós podemos adorar a Deus. E aí Moisés nem fez questão de ficar argumentando. Moisés falou para eles: ah, é? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte: amanhã de manhã a gente vai prestar adoração ao Senhor. Eu vou adorar e vocês adoram também. E vamos ver quem que Deus vai responder. A Bíblia diz que Corá, Dotã e Abirão conseguiram reunir 250 pessoas com incensários de ouro. Você entende que incensário de ouro está falando de uma honra, de querer oferecer o melhor, fazer uma coisa com excelência. A Bíblia diz que eles vão prestar adoração ao Senhor. De um lado Moisés e do outro Corá, Dotã e Abirão com os 250 incensários. A Bíblia diz que a terra se abriu. E a Bíblia diz que a Corá e a sua família desceram vivos para o abismo. Olha que texto cabuloso. A Bíblia, imagina o desespero disso. Foi neguinho correndo para tudo quanto é lado. A Bíblia diz que o fogo saiu do buraco que abriu no chão e matou essas pessoas a ponto de derreter os incensários. Sabe o que significa isso? Significa que Deus não se impressiona com a fumaça que você faz fora, se dentro é vazio, irmão. Deus não se impressiona com fumaça de incenso que não cheira nada, ou que cheira mal. Olha o que Jesus falou sobre a adoração. Vá comigo para Mateus capítulo 15. Versículo 7. Jesus diz assim: hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus está falando aqui sobre as pessoas que não guardavam os mandamentos e preferiam rituais simplesmente em vez dos mandamentos. Gente, isso é tão forte que a Bíblia diz que lá em Mateus capítulo 5, se você for trazer uma oferta e você lembra que teu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa a sua oferta de lado. Você primeiro conserta com o seu irmão e depois você traz a sua oferta. O que Deus está dizendo com isso? Cara, não é só o levantar a mão, não são só as palavras de adoração. O que eu quero é você. Se a sua vida não adora, eu não quero o que você tem para me entregar. Lá em Malaquias, capítulo 3 mesmo, se eu não me engano, a Bíblia fala de pessoas que vinham e lavavam o altar com lágrimas. E falavam: vocês vêm no altar, choram, gemem, e aí me perguntam por que eu não aceito a adoração e as ofertas de vocês. Deus fala: eu vou falar. É porque eu fui testemunha entre vocês e a mulher da sua mocidade. Vocês prometeram fidelidade para elas, mas foram infiéis. Aí Deus está dizendo: sua adoração, suas palavras de adoração, suas lágrimas, sua oferta, eu não quero, pode ficar para você. Sabe por quê? Porque a sua vida não me adora. A sua adoração é vazia. O seu incenso fede. Então existe uma discussão tão grande para entender o que é adorar em espírito e em verdade. Mas eu entendo isso de uma forma simples. É claro que eu não sou tolo de querer bater o martelo em cima disso. Tem tanto teólogo discutindo sobre isso. Mas o que mais parece para mim é que adorar em verdade
é que aquilo que eu expresso fora precisa ser condizente com aquilo que eu expresso dentro, gente. Jesus falou assim: os que me amam são quem? Aqueles que adoram muito. Não, a Bíblia diz: os que me adoram são aqueles que guardam os meus mandamentos. Então, para mim, adorar em verdade é que aquilo que eu expresso fora é só o que está dentro saindo para fora. Então, se eu amo Deus, eu adoro de verdade, a minha vida vai expressar isso, meu coração vai expressar isso, meu relacionamento com as pessoas vai expressar isso, a forma que eu lido com as finanças vai expressar isso, as palavras que eu falo vão expressar isso, o meu temor diante de Deus vai expressar isso. Isso é uma vida de adoração. Então, quando a sua vida adora, e aí você abre sua boca, você levanta as mãos, Deus fala: esse é o incenso agradável, eu quero isso aí. Agora, se sua vida não condiz com isso, irmão, eu não sei nem por que eu estou batendo tanto nisso, nem era a minha intenção, nem está aqui. Mas o cara é avarento, é infiel a Deus financeiramente. Aí vem aqui: Deus, eu te amo, você é tudo para mim, tudo é teu. Cara, você acha que Deus vai receber isso? Então, a minha vida, o dia que eu canto aquilo que é verdade aqui dentro, quando a minha vida expressa adoração, quando eu colocar isso para fora, vai ser só consequência. E Deus vai dizer: isso é verdade, e eu recebo. Então, para mim, adorar em verdade é isso. E adorar em espírito é porque só homens espirituais conseguem adorar em espírito. Gente que é carnal não vai adorar em espírito. Você acha que quem é carnal falar: não, agora ativei aqui o modo espiritual e vou entregar a minha adoração? Não vai acontecer. E eu olho para tudo isso, gente, eu quero encerrar com isso. Quando você olha para a igreja primitiva, cara, não tinha técnica de crescimento, de evangelismo. O que era a vida dessa igreja? Esses caras se dedicavam ao ensino, eles estavam juntos na mesa, eles oravam e adoravam. É isso. Eu não canso de dizer isso. A gente está, como igreja, a gente está cheio de coisas que a gente não precisa, mas às vezes a gente não tem as coisas mais elementares de uma vida cristã verdadeira e genuína. Pode baixar a sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Eu te peço que o Senhor venha nos ferir, Senhor, com a tua verdade. Eu me lembro tão bem do dia que o Senhor falou comigo e o Senhor me disse: Farley, olhe para os seus frutos. Olha para os seus frutos e conheça você mesmo. Olhe para os seus frutos e descubra quem você é. Eu te peço que a tua palavra venha ferir nosso coração, Senhor, que haja transformação, Senhor. O Senhor sabe que quando eu clamo por essa igreja, não é uma igreja grande, não é uma igreja cheia, que o meu coração sonha, mas é uma igreja genuína, Senhor, verdadeira, santa, apaixonada, Senhor, desejosa, uma igreja que ora, que busca, uma igreja que se santifica, uma igreja que vive relacionamento íntimo e profundo de verdade, Senhor. É uma igreja que caminha na luz, Senhor, que caminha na verdade, que caminha em integridade, Senhor. Que o Senhor possa nos ferir com a sua palavra, Senhor. Que o teu Espírito nos confronte, Senhor, que o Senhor nos ama. E quando o Senhor nos confronta, isso é a prova do seu amor por nós, Senhor. Que o Senhor possa
na sua misericórdia, Deus, nos perseguir, como o Senhor fez com Paulo. Às vezes a gente está aqui recalcitrando contra os aguilhões. Nos ajuda, Senhor, que o Evangelho venha realmente transformar a nossa vida, o nosso coração, o nosso caráter, a nossa alma. Nos dá esse lugar de integridade, de verdade, Deus. Nos livra de ficar aqui batendo cartão para se sentir bem. Que nós possamos ser consumidos mesmo pela verdade do Evangelho, Pai. Confrontados, transformados, Senhor. E eu sei que isso vai transbordar em uma adoração genuína que te agrada, Senhor. Nos leva para esse lugar, eu clamo a tua misericórdia. Eu sou o primeiro a me colocar nesse lugar, Senhor. Nos leva para esse lugar, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Não deixe de fazer sua inscrição. É o último dia para você pegar esse menos de 50% do valor que a gente está fazendo para fora. Vão ser dias especiais. As conferências One Cornerstone aqui são sempre inesquecíveis. Se você não viu o corredor, o café ali, o piso novo, dá uma passadinha. Amém? Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.